Pronto. Nós vamos começar nessa noite, como a gente sempre inicia orando, né? Agradecendo a Deus mais uma semana e pedindo pela sua misericórdia que possamos ser agraciados, né? Temos sido todos os dias agraciados por Deus, porque Ele tem nos preservado. E eu queria pedir também oração, eu estou com minha garganta um pouco ruim, eu até falei com o pastor Paulo, se eu, provavelmente hoje, eu ia falar com vocês, eu ia trabalhar com vocês, resumo, revisão bibliográfica e queria ver se eu entrava em redação, mas sem problema, nosso calendário está bem ajustadozinho nas disciplinas, e tudo indica que nós só trabalharemos a questão de resumo, porque eu acho que minha garganta não aguenta muito tempo conversando. E nós vamos desenvolver uma atividade na sala. Se nós estivéssemos no presencial, a gente ia desenvolver essa atividade. Deixa aqui. Como nós estamos assim numa sala online, nós vamos desenvolver também essa atividade. Só ver aqui o cachorrinho. De quem é. Aí nós vamos dizer, tem um cachorrinho latindo aí, eu não consigo ver quem é que tá. Ah, tá cheio. É Ângelo Lucas, que acabou de Rapaz, meu irmão. Rapaz, eu entrei agora. Pronto, vou botar presença aqui, viu? Tá ok, eu vou fechar ali a porta ali, que eu acho que é porque a porta tá aberta. Ah, ele fica latindo, né? Pronto, irmão Ângelo tem presença em todas as aulas. Tranquilo. Isso. Amém. Então. Filha, Janilda? Oi? Fecha essa porta por conta do cachorro. Você quer comigo. Pronto, gente. Então, vamos orar, né? Eu gostaria de convidar o irmão Ângelo, que entrou agora, para estar orando conosco nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, né? Que Ele tem concedido às nossas vidas e que nesse dia o que nós vamos aprender, o que nós vamos ver nessa aula seja mais um aprendizado para a nossa vida, né? Vamos orar. Oremos. Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, pela paz, pelos cuidados. Eu te agradeço por tudo quanto o Senhor nos proporcionou no dia de hoje. Eu te rendo graças. Muito obrigado. Eu te agradeço por esse momento ao qual o Senhor nos proporciona, onde estamos juntos para aprender mais, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que nós possamos entender o que e aprender, Senhor, o que vai ser ensinado nessa noite. Que o Senhor venha dar graça, venha dar direção, Senhor, a professora, Senhor, que não abrir e fechar a boca dela, Pai. O Senhor venha estar usando ela, Pai, para nos ensinar, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é o seguinte, me diga uma coisa, quem já começou fazendo a resenha da irmã Nívia? A irmã Nívia passou. Eu já comecei. Já aí comecei. Fez leitura, aí já começou fazendo... eu tô fazendo assim, para não ler todo e depois ter que fazer a resenha toda, eu estou fazendo capítulo por capítulo, que aí eu não me perco. Está fazendo o fichamento, né? Colocando ali ao lado alguma coisa que chama a atenção. Eu estou anotando o que está entendendo, para não ficar uma vez só, senão talvez fique ruim. Eu tenho dificuldade em me lembrar. O fichamento, eu acho muito importante essa questão de você já ir separando partes, né, do material, do que está sendo lido, para depois desenvolver. Então, a gente hoje vai trabalhar a questão do resumo, e ele também tem a ver com essas estratégias, né, de você também fazer os tópicos. Nós vamos ver algumas dicas do que pode ser feito para a gente fazer um resumo. Qual a diferença da resenha para o resumo? Alguém sabe me dizer? Quem aí já fez muito resumo na escola? Professora, faça o resumo dessa página. Professor, o resumo você coloca o que está literalmente no livro de forma resumida, né? E a resenha, você coloca a sua, se for crítica, você vai colocar a sua crítica, né? Se é
apoiando ou não, né? É. Eu acho que é por aí. Uma das diferenças é isso mesmo, é porque na resenha você vai colocar a sua opinião. No resumo, se o professor pedir um resumo crítico, você só pode fazer uma crítica se no livro, geralmente quando o professor pede um resumo crítico, é porque no livro já vem essa tendência crítica ao assunto. Então, você vai usar a mesma crítica que o autor, você não tem autonomia de dizer, eu vou dar minha opinião e sair na resenha sim, mas no resumo não. Levando em consideração que, mesmo no resumo, eu não uso as palavras do autor. Tudo que eu usar em qualquer trabalho de gênero científico, tudo que eu utilizar, eu tenho que usar as palavras do autor, literalmente, eu tenho que vou colocar a referência. Quem é o autor, se a página, o ano que ele escreveu aquele livro. Então, eu vou também, mesmo o resumo, eu já vi muitos resumos assim, nesse estilo que Silvana deu a entender, né? Pega um pedacinho do livro, da escrita do autor, e literal, aí faz outro, aí do outro parágrafo pega uma frase, no outro pega outra, e termina tentando montar um resumo, mas o resumo não é isso. O resumo ele é feito com as suas palavras, só que o autor falou. Você vai trabalhar as suas palavras. A gente não copia exatamente. Todas as vezes que a gente fizer essa cópia, a gente está fazendo uma citação. Ok? Então, vamos começar aqui. O que é que diz a definição de resumo para nós? Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Tá só pegando um pouquinho no slide. Pronto. O que é o resumo? O conceito diz o seguinte: o resumo é a apresentação concisa e frequentemente seletiva do texto, destacando-se os elementos de maior interesse e importância, isto é, as principais ideias da obra. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu já até comentei com vocês que às vezes eu gosto de fazer esse tipo de atividades quando é presencial, resumo, uma resenha, mas eu gosto muito do resumo, eu levo material de história da igreja, levo material e sociologia, aula de sociologia, aí coloco para o aluno resumir. Teve uma aluna que eram 3 páginas, ela me entregou 5. Era um resumo, ela multiplicou. Então, isso não é um resumo. Um resumo é conciso. Se eu vou ler 3 páginas, vamos supor que eu faça uma, certo? No máximo, uma página. Porque a ideia do resumo é que eu estou fazendo a seleção das partes mais importantes daquele texto e vou colocar no meu resumo. A ideia é que, quando uma pessoa lê aquele resumo, ela vai dizer, o livro fala sobre isso e sobre isso. Okay? Então, isso é resumo. Por isso que fala aqui, é seletiva do texto, porque eu faço seleções de partes do texto. Se o texto ele é prolixo, às vezes tem um Machado de Assis, né? Que diz, a janela era marrom, e tinha as gradezinhas, e nessas grades tinha umas cozinhas diferenciadas, e vai nos detalhes, a maçaneta abria para o lado direito. Então, a gente não vai colocar certos detalhes no resumo, a não ser que sejam super necessários, né? Cada resumo, cada trabalho ele é feito de acordo com a questão que o professor coloca. E nós vamos ver que existem três tipos de resumos. E vamos ver qual é o resumo que mais é utilizado nas salas de aula. A finalidade do resumo, diz o slide, consiste na difusão das informações contidas em livros, artigos, teses, etc. Então, eu posso fazer um resumo de um livro, mas às vezes o professor pede só de um capítulo do livro. Às vezes o professor pede só de um artigo que alguém escreveu. Por isso que eu acho muito interessante. Todas as vezes que a gente for escrever, a gente tem que pensar que alguém pode querer ler o nosso material.
Então, para qual público eu vou escrever? Eu vou escrever um artigo, eu vou escrever um resumo, eu vou fazer um resumo. Quem vai ler o meu resumo? A princípio, a gente pensa assim, quem vai ler o meu resumo é quem? Meu professor, né? Que vai pegar e vai fazer a correção. Mas, às vezes, chega alguém, principalmente quando tem uma exposição numa biblioteca, e lê aquele resumo. Então, você tem que pensar nesse público que é o alvo. Eu quero resumir o que desse livro, né? Hoje nós vamos tomar como exemplo esse livro aqui, eu não sei quem conhece, é de Oswald Smith, Paixão pelas Almas. Ele tem aqui esse livro pequenininho, mas veja bem, ele tem o prefácio, vê que coisa. O prefácio é feito por Billy Graham, certo? Deixa eu ver, a introdução é feita por Jonathan Goforth. Só essas duas feras na área de missões. Então, nós vamos pegar aquele textozinho que eu mandei para vocês, é o texto desse livro. Só para já começar, porque nós vamos fazer uma atividadezinha em sala com esse texto, para que vocês já possam... Então, o que é que acontece? Eu posso pedir que façam um resumo só de um artigo, de um capítulo aqui desse material. Aí qual é a ideia? Se eu vou fazer o resumo só do capítulo, eu tenho que focar nele. Eu não vou ler o livro todo. Eu também já vi casos disso. A gente pede o resumo de um capítulo, o aluno entrega do livro todo. A gente tem que prestar atenção e focar, porque a ideia do resumo é que seja conciso, né? Que seja focado, que seja menor. Então, o que é que acontece? A ação de tornar público, conhecido pela maioria, e fazer divulgação do material, que é a ideia do resumo. Meus pais estão indo saindo ali. Tchau, estão indo para casa. Então, permitindo quem lê seu resumo, resolver sobre a conveniência ou não de consultar o texto completo. Quem aqui, eu já vi que Silvana fez, já vi que o Wallace fez, que Roberta fez, monografia, né? Você faz a monografia, você escreve, o Wallace fez. Mas, não, só que não. Na monografia tem uma partezinha que é um resumo, né? Que a pessoa faz aquele resumo, e a ideia daquele resumo é a mesma ideia de um resumo de texto com gênero científico. É que a pessoa, ao ler o resumo, diga, poxa, eu quero ler a monografia. Maravilhoso, ótimo. Então, toda vez que você for fazer um resumo, você tem que pensar nisso. O que é que eu vou colocar no meu resumo que vai fazer com que a pessoa que leu esse material vai querer ler o livro ou vai querer ler o artigo? A gente tem sempre que pensar nisso. Porque, às vezes, a gente vai tão no supérfluo, no resumo. Eu já disse aqui a vocês uma vez que um colega meu fez um trabalho da faculdade e era um resumo de um livro, era um trabalho meio extenso, porque era um resumo, o livro era grande, mas ele pegou, botou a música de Roberto Carlos no meio e passou. Mas aí o professor, acho que leu o começo, leu o final, agora eu leio tudo, viu? Pedacinho lá. Então, vamos lá. Permitindo, já li. O caráter de um resumo depende de seus objetivos. Quais são os objetivos que o professor tem quando ele pede um resumo a um aluno? Ele tem que ter, ele pode pensar assim, não, vou fazer com que o aluno leia todo o material e coloque as partes principais. Essa é a ideia que geralmente o professor tem. Mas tem aluno que faz o quê? Nem lê o livro, viu? Gente, eu sei que vocês têm um livro aí de 190 páginas para ler, e o correto, nós vamos ver aqui na frente, não é nem ler uma vez, é ler pelo menos 3 vezes. Eita! Aí é por isso que eu prefiro trabalhar com material mais sucinto, mas que o aluno leia todo, mais de uma vez, se possível. Mas eu sei que para vocês fica bem difícil, no caso da resenha que vocês vão fazer, vocês leem um livro de 190 páginas 3 vezes.
mas seria o ideal, né? Mas não é o real, no caso. Então, vejam bem, o caráter do resumo ele vai depender dos objetivos. Um dos objetivos será apresentar um sumário narrativo das partes mais significativas, não dispensando a leitura do texto. Quem foi que fez aí, que tem aí com vocês, esse resumo que eu pedi que vocês imprimissem, né? Você vai ver aqui em cima que tem esse resumo aqui, ele é um resumo indicativo e descritivo, certo? Vai ser um resumo mais baseado, a gente vai falar daqui a pouco mais especificamente dele, mais baseado nesse objetivo. Qual é esse objetivo aqui? É que no resumo existam como se fosse as temáticas. As temáticas. Não precisa desenvolver o texto totalmente. São várias temáticas. Daqui a pouco eu vou ler um pouquinho disso, e nós vamos ver mais na frente como é especificamente isso. Então, eu posso pedir a vocês assim, faça um resumo desse livro, só levando em consideração as temáticas que o autor desenvolveu. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mais específico. O outro objetivo é que eu queira que o aluno faça só uma condensação do texto. Faça só não, faça uma condensação do texto, que é leia o texto e depois fale com suas palavras resumidamente o que o texto quer dizer, né? Qual é o sentido, o que é que está sendo desenvolvido, a ideia que está sendo desenvolvida ali por aquele autor. Isso é a condensação do conteúdo. É você fazer realmente um resumo do que o professor, do que o autor escreveu no livro, ou no artigo, ou na tese. Então, quando eu for fazer essa condensação do conteúdo, exponda ao mesmo tempo tanto as finalidades e metodologia, quanto os resultados obtidos e as conclusões da autoria, permitindo a utilização em trabalhos científicos e dispensando, portanto, a leitura posterior do texto original. Então, o que quer dizer aqui? Em resumo, que nós estamos falando sobre resumo, o que eu li aqui está querendo dizer o seguinte, que o seu texto, o seu resumo, tem uma condensação tão positiva, né? Vamos pensar no leite condensado, né? Aquele leite grossinho, significa que uma quantidade de leite grande passou a ser daquele tamanho, mas muito gostoso, muito bom. Você bota num biscoitinho assim, você come, ó, maravilhoso. Então, a ideia é que o texto condensado seja muito bom na visão do leitor. O primeiro, esse aqui que é o sumário, ele, na realidade, ele vai só levar o aluno a querer ler o livro, que você vai botar mais os sumários do livro, né? Aquela parte, os títulos, trabalhar mais com os títulos. Aqui não, aqui eu vou condensar o texto. Eu vou ler o texto todinho e vou fazer aquele resumo do texto. E o outro objetivo do resumo pode ser uma análise interpretativa de um documento, criticando os diferentes aspectos inerentes ao texto. Não é a mesma coisa da resenha. É diferente. Por quê? Porque o resumo não pode conter opiniões próprias. A resenha, sim. Quando eu quiser que o aluno coloque sua opinião sobre o autor, sobre o livro, eu vou pedir uma resenha crítica, né? A não ser, como eu já falei, e vou repetir algumas vezes, que o próprio autor, ele faça críticas. Aí eu posso dizer, né? O autor, geralmente não, o resumo, a resenha, eu vou sempre colocar essas diferenças. A resenha, na hora da crítica, ela pode ser feita na primeira pessoa, eu entendo que essa situação é delicada por conta disso, disso e disso. Na resenha, no resumo, eu vou usar sempre a terceira pessoa do singular.
Quem é a terceira pessoa do singular? Ele. Quem é ele? O autor. Então, você vai dizer o autor, né? O pesquisador, dependendo do que você está trabalhando, você vai usar essa terceira pessoa. Então, no caso, um resumo, né, professora? Isso, no resumo. Na resenha, você pode botar a sua crítica usando a primeira pessoa do singular, o eu, certo? Então, hoje, inclusive, em artigos, né? Até alguns anos atrás, você ia escrever um artigo de um TCC que é trabalho de conclusão de curso, que é ou monografia ou artigo. Quando você ia escrever, eles não autorizavam você usar a expressão, o eu, né? A primeira pessoa. Hoje já está também autorizado, mas no resumo, sempre a terceira pessoa, porque você está falando ali o que o autor falou, e não o que não o que você concluiu. Agora, evidentemente que você tem que ter compreendido o autor. Por quê? Porque você vai falar com suas palavras. É igual eu percebi alguns trabalhos na hora que eu botei para fazer uma citação direta e uma citação indireta. Então, alguns alunos, né, eu até pedi assim, que fizesse a correção, na hora de fazer a citação indireta, ao invés de usar suas palavras, fez só uma substituição de palavras. Então, a cadeira, aí botou o assento. Não usou seu, entendeu, né? Não usou, não desenvolveu a citação, o que o autor tinha dito, só substituiu palavras, e o resumo não é assim. Não é substituir palavras, nem é copiar partes do livro. É desenvolver o texto baseado no que o autor colocou. Como resumir? Deixa eu parar um pouquinho aqui, perguntar uma coisa a vocês. Alguma dúvida até aqui? Alguma coisa a acrescentar, para a gente ir com bem calma nesse material? Porque são 2 tipos de trabalhos que são feitos constantemente no seminário. É resenha e resumo, principalmente esses 2. Então, quando a gente termina uma aula de metodologia científica, e daqui para frente um aluno vai fazer um trabalho para um professor e não faz de forma correta, aí diz assim, a professora não ensinou direito. Então, é preciso que vocês estejam também compartilhando aqui. Não, estou com dificuldade nisso. Professora? Pode falar. Pode falar? Uhum. Resumo. Quando eu faço um parágrafo, tem a quantidade limitada de linhas? 5, 6 linhas no máximo, né? Inclusive, tem gente que ainda chega a umas 8, mas não é aconselhável. Normalmente, umas 6 linhas é suficiente para você fechar seu parágrafo. E o resumo, usar uma média de 3 parágrafos, certo? Dependendo, lógico, do que você está resumindo. Mas é um resumo bom, é uma média de 3 parágrafos, cada parágrafo com, no máximo, né? Eu já li resumos com assim, 12 linhas, mas porque às vezes o livro exige isso, que a pessoa escreva mais. Mas se você puder trabalhar cada parágrafo, então você fazer um resumo com 15, 18, 20 linhas é suficiente. Certo? Então, 3 parágrafos, cada um com 5, 6, 7 linhas, está dentro da norma boa. A não ser que sempre exista, nesse caso da escrita, existe às vezes a necessidade de você escrever mais, porque o livro é enorme. Não tem como você fazer um resumo em 3 parágrafos. Então, você vai fazer 4, 5, mas essa média é suficiente para você fazer um trabalho bom e que um aluno uma outra pessoa possa ler e dizer, poxa, que legal, gostei, eu vou ler esse livro, eu vou atrás desse material. Oi. Mas essa média de linhas aí é só no resumo ou na resenha também? Ou em qualquer texto? Pronto, eu vou fazer assim, a exceção aqui, no caso, é o artigo, porque o artigo são páginas, né? Dependendo da instituição, a média de 30 páginas, um artigo. Já a resenha e o resumo fica nessa média.
viu? Lembrando que na resenha você não bota o recuo do parágrafo. É um texto só, mas o que vai dar a diferença do parágrafo, que você está saindo de um e entrando no outro, são aquelas palavras que nós utilizamos. Portanto, entretanto, né? Aí significa, ali você já sente que o parágrafo fechou e está abrindo outro. Mas na mesma linha. Pontuou, continua na mesma linha. Consequentemente, depende da situação. Nós vamos ver, inclusive, algumas situações que têm sugestões de palavras para serem usadas entre um parágrafo e outro. Aí o professor... Oi. Só fechando aqui. Aí o professor... Não, pode. O professor vai ler, aí já vai saber que ali acabou um parágrafo. Agora, no resumo, você pode fazer o recuo. Normal, 3 parágrafos, tranquilo. Viu? Pode falar, Ângela. Professora, deixa eu fazer outra pergunta. Pode fazer. Tua internet meio que parou aí, Ângela. Não, eu posso falar? É porque ele Pode. falou, eu esperei. Sim. Veja bem, na resenha, Ângelo foi expulso, não foi da sala? Quem Deixa eu ver. Ângelo, Zoom. eu ia perguntar. Quem é? Sim, fala, André. Pode falar, André. Ângelo foi expulso da sala. É o seguinte, professora, eu queria... E foi? André, não, ele começou a falar e sumiu. Eu não, viu? Sim. É o seguinte, professor, eu queria saber se, num resumo, eu sou obrigatório colocar um título ou não. E se sim, como eu faço isso? Pronto, ótima pergunta. Na resenha, não sei se você lembra que eu falei que o título é alterado. Você vai botar o seu título, porque você está desenvolvendo o seu texto. No resumo, você só repete o mesmo título do livro ou do artigo, é o mesmo. Continua o mesmo. Você não vai alterar o título, porque você não está criando um texto a partir do que já existe. Você só está mostrando o que ele tem, já escrito. Então, é o mesmo tema, no resumo. Tá bom? André, tá aí ainda? Pronto, certo. Pronto, deu? Oi, Okay? tá aqui. Ficou claro? Tudo ok, professora, tudo ok. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Claríssimo. Então, não esqueçam disso. Na resenha, eu altero o tema. No resumo, eu continuo com o mesmo tema. Aí, na resenha, lá em cima, depois do tema, eu vou colocar a referência bibliográfica. No resumo também. Eu já coloco a referência ali, quem é o autor, tudo direitinho. Aí, começa o meu resumo. E me identifico lá embaixo, fechando o que o autor falou. Aqui, levando em consideração, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para acrescentar aqui. Sim, o resumo precisa... aqui que eu ia falar, até tinha anotado e tinha esquecido de falar. O resumo precisa ter título, né, sem mudar. Manter o título dado pelo autor, o nome do autor e o texto. Apresentando as ideias principais do conteúdo original e deve ser organizado de acordo com uma construção lógica e cronológica, seguindo o que o autor está colocando lá. O que é a construção lógica? Deixa eu ver aqui. Às vezes o autor começa com uma data, um contexto do que é que estava acontecendo naquele período, na Idade Média, por exemplo. Aí você também vai seguir essa mesma cronologia, vamos dizer, esse mesmo pensamento lógico que o autor fez, né? Você pode alterar pequenas coisas nessa sequência, mas normalmente a gente segue a mesma sequência do autor. A gente não tem aquela liberdade que a resenha nos dá de trabalhar
mais livremente. O resumo é mais dentro do que o autor coloca. Então, aqui, como resumir? Levando em consideração que quem escreve obedece a um plano lógico, através do qual desenvolve as ideias e em uma ordem hierárquica, ou seja, proposição, explicação, discussão e demonstração, é aconselhável, em uma primeira leitura, fazer um esboço do texto, tentando captar o plano geral da obra e seu desenvolvimento. Veja bem o que é que acontece. Alguns professores, a recomendação, como eu já disse, é que o texto seja lido pelo menos 3 vezes. Por isso que não é recomendável um resumo de um texto muito longo, né? Então, que o texto seja lido 3 vezes. Na primeira leitura, alguns professores, eles recomendam que não se grife o texto, não faça nenhum destaque em cima do texto mesmo, como no caso Ângelo, né, disse que estava fazendo, já separando algumas coisas. A indicação é que não faça esse tipo de coisa, mas o que é que você pode fazer? Você pode selecionar, você já pode ir criando alguns tópicos. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Esse é o exemplo que eu coloquei. Você vai fazer a primeira leitura para fazer um resumo. Aí você já pode... Eu gosto dessa dica para fazer artigo, né? Só que no lugar de criar um tópico, eu crio já o tema de cada capítulo, no caso de um artigo. Aqui, nós estamos falando sobre resumo, então são tópicos, né? Aí o que é que eu falo? Depois de sublinhar as partes mais importantes do texto, né? No caso aqui, quando eu estou fazendo aqui a primeira leitura, eu vou começar a fazer um primeiro tópico, aí eu boto aqui, eu faço um destaque e coloco uma frase desse destaque, mas eu não vou colocar isso, não vou grifando o texto no livro, não, eu vou escrevendo aqui no rascunho, vou fazendo um rascunhozinho no papel, certo? Aí, segundo tópico, qual é a frase mais importante do autor sobre esse tópico? Terceiro tópico, qual é a frase mais importante desse autor? Então, eu vou ler aqui para vocês, vou ler um texto aqui para vocês. Aí nós vamos fazer, porque vamos supor que eu esteja fazendo a primeira leitura desse texto. Então, eu vou ler uma vez, nós vamos fazer o exemplo ali. Preste atenção. O livro eu já mostrei, que é Paixão pelas Almas, né? Aí ele diz assim, o título do capítulo é O Derramamento do Espírito. Aí diz, aconteceu em 1904, o país de Gales estava em chamas, a nação se afastara muito de Deus, as condições espirituais eram realmente ruins, a frequência às igrejas atingira um nível baixíssimo e o pecado se alastrava por todos os lados. De súbito, como um furacão inesperado, o Espírito de Deus soprou vigorosamente sobre a terra. As igrejas tornaram-se apinhadas de novo, de tal modo que multidões ficavam impossibilitadas de entrar. As reuniões começavam às 10 horas da manhã e seguiam até a meia-noite. 3 cultos completos eram realizados todos os dias. Fizemos a primeira leitura. Eu li mais um pouquinho, né? Aqui é só para vocês entenderem do que o livro trata. Aí eu fiz o quê? Olha o que eu coloquei aqui no exemplo. O derramamento do Espírito Santo é o tema, certo? É o tema que tem aqui nesse capítulo, o derramamento do Espírito Santo. Quando eu estava lendo, eu identifiquei o quê? Criei um primeiro tópico, que eu identifiquei que tinha uma crise espiritual. Aí eu já coloquei uma partezinha do livro, só para destacar aqui. A frequência na igreja atingiu níveis baixíssimos. Aí eu continuei lendo, aí eu identifiquei que houve um momento em que teve um reavivamento. Então, no reavivamento, houve um instrumento humano, que eu não cheguei a ler, mas está aqui na frente, Eva Roberts foi o instrumento humano usado por Deus. Então, eu percebi que houve um reavivamento
e que houve um instrumento humano que foi Evan Roberts. Então, qual a característica? Eu botei o tópico e vou botar uma frase importante. Ele botou poucas pregações, muita adoração, testemunhos e oração que aconteciam naquele tempo para que esse reavivamento acontecesse. E o resultado está no terceiro tópico, que eu já destaquei. Qual foi o resultado? Aí ele coloca aqui mais na frente, que eu também não li para não ficar muito extenso, ele coloca contendas solucionadas, alcoólatras recuperados, adúlteros, homicidas e ladrões arrependidos. Em um só domingo, houve 1.705 batismos. Está escrito aqui nesse capítulo. Olha como eu fiz um resumo em tópicos, aqui está em tópicos, de algumas páginas desse livro. Tem umas 10 páginas, esse capítulo. Aí, o que é que eu vou fazer agora para fechar meu resumo? Eu vou só desenvolver cada tópicozinho desse. Aí, vou estar com o meu resumo pronto. Cada tópico desse vai ser um parágrafo. Então, posso desenvolver aqui mais 5, 6 linhas de cada um desse e fechei o meu resumo. De 10 páginas, eu consegui fazer tudo o que as 10 páginas falou, fazendo essa seleção de tópicos. Ficou bom? É uma ideia que a gente dá. Deixa eu botar aqui meu coisa que vai... Então, na primeira leitura, eu posso fazer esse esboço. Primeira leitura, eu já vou fazendo esse esboçozinho, tranquilo. A seguir, o que é que eu vou voltar a fazer? Eu vou ler novamente o trabalho, né? Vai ser minha segunda leitura. Aí, nessa segunda leitura, eu vou fazer essas perguntas aqui que são muito interessantes. De que trata esse texto? Então, eu já identifiquei alguns pontos. Mas fala o que a respeito da crise? Aí tem a data, tem o país, onde foi que essa crise aconteceu, né? Vai ter o ano, vai ter algumas coisas que lá na frente o texto vai dizer que a igreja ela já não dava tanta importância à leitura da palavra e à oração. Então, eu vou agora pegar mais esse sentido para poder desenvolver meu texto. E o que esse texto pretende demonstrar? Essas perguntas são importantes para que meu material fique bom. Com isso, identifica-se a ideia central e o propósito que nortearam o autor. Agora eu vou voltar com vocês novamente. Bom, vou fazer a segunda leitura. Nós já fizemos a primeira. Vocês ouviram. Eu vou fazer a segunda. E vou fazer umas perguntas a vocês. Aconteceu, é o mesmo texto. Aconteceu em 1904. O país de Gales estava em chamas. A nação se afastara muito de Deus. As condições espirituais eram realmente ruins. A frequência às igrejas atingira um nível baixíssimo e o pecado se alastrava por todos os lados. De súbito, como um furacão inesperado, o Espírito de Deus soprou vigorosamente sobre a terra. As igrejas tornaram-se apinhadas de novo, de tal modo que multidões ficavam impossibilitadas de entrar. As reuniões começavam às 10 horas da manhã e seguiam até a meia-noite. 3 cultos completos eram realizados todos os dias. Ô, glória! Dá vontade de começar. Então, veja bem, o que é, vou fazer as perguntas, o que é, de que trata esse texto? Alguém me responda aí. De uma crise espiritual e de um reavivamento. Fechou. Né? Então, o texto, ele trata da crise espiritual e de um reavivamento. E o que pretende demonstrar esse texto? 2 perguntas importantes. Respondam aí. Primeiro, vocês viram que o texto trata de uma crise espiritual e de um reavivamento. E o que pretende demonstrar esse texto que eu li? Demonstra, ninguém lembra, ninguém
demonstra o reavivamento da igreja, né? Ele tomou algumas atitudes que o resultado houve restauração de alcoólicos, de assassinos, de adúlteros, e que no final mais de 1.000 pessoas foram batizadas, né? Exatamente. Num só dia. No só dia. Então, o que é que o texto vai demonstrar? Silvana foi bem no ponto. Crise e reavivamento da igreja. E o que esse texto trata? E o que ele demonstra é que se a igreja tomar uma atitude de oração, de arrependimento, há uma possibilidade de reavivamento. Resumindo o texto. Aí vou só desenvolvendo. Entendeu? Então, a gente tem que entender essas coisas quando a gente lê um material. Inclusive, essas dicas aqui são importantes quando você lê um livro para fazer uma pregação ou quando lê a Bíblia. Você fazer essas perguntas: de que trata esse texto? E o que é que esse texto pretende demonstrar? Porque com isso identifica-se a ideia central e o propósito que nortearam o autor. Você pode estar lendo algum material do apóstolo Paulo, né? Que ele que essas duas perguntas vai fazer com que você diga: poxa, eu nunca tinha percebido dessa forma, eu ainda não tinha atentado para o que esse texto bíblico dizia, e eu já li tantas vezes, certo? Então, a leitura ela é muito importante para que se desenvolva um bom resumo, um bom material. E em terceira leitura, a preocupação é com a questão: como foi que o autor disse isso? O autor disse isso, porque isso aqui você vai desenvolvendo seu resumo. O autor disse, o autor colocou, o autor expressou, o autor escreveu, dizendo que, no caso aqui, ou foi usado por Deus Evan Roberts, né, que se colocava em oração, e através da vida desse homem, Deus fez um reavivamento na igreja do país de Gales em 1904. Então, como foi que ele disse? Você vai trabalhar isso aí no seu material, na terceira leitura do texto. Você vai ler, você vai fazer essa pergunta. Em outras palavras, trata-se de descobrir as partes principais em que se estrutura o texto. Olha, sabe qual é o grande problema da gente? É que a gente não aprendeu a ler. A gente aprendeu a olhar as letras e dizer o que elas são, mas a gente não aprendeu a ressignificar, a dar clareza ao texto. A gente só lê. Por isso que muitas vezes você vai ouvir, às vezes você ouve um pregador e ele só reproduz assim, tá, e fala, diz, porque o pecado é isso, porque acontece assim, porque acontece assim, mas ele não vai na profundidade, às vezes, do texto, porque ele não se acostumou a fazer certas perguntas sobre o texto. Então, quando isso serve para o resumo, serve para um sermão, serve para um estudo que às vezes a gente prepara na igreja, né? Então, quais as partes principais em que se estrutura o texto? Tem um contexto? Tem. Foi em 1904, era o país de Gales. Eu posso dizer que era em todo o mundo? Não, era específico em um lugar. Então, vai dar essas principais estruturas que o texto está nos mostrando ali. Esse passo significa a compreensão das ideias, provas, exemplos e etc., que servem como explicação, discussão e demonstração da proposição original, ou seja, a ideia principal. Como quando eu fiz a pergunta, Silvana já foi em cima. Crise espiritual, reavivamento. A ideia ali principal. É importante distinguir a ordem que aparece as diferentes partes do texto. O que é que vai acontecer? Você já começa... O que é que vai... Aqui eu coloquei uma observação. Leve agora em consideração que a pessoa que vai ler o seu texto, ela nunca leu, certo? Ela vai ter como a primeira leitura o seu resumo. Então, ela vai entender o que é que Paixão pelas Almas, o livro de Oswald diz. Vai ter essa clareza, porque ela vai estar ali em ordem cronológica, como eu já coloquei, em ordem, a mesma ordem que o autor colocou, as partes do texto.
Geralmente, quando o autor passa de uma ideia para outra, inicia novo parágrafo. Ok. Terminou uma ideia, vamos para um novo parágrafo. Aqui nós temos algumas palavras que eu até falei, ó, lá na frente nós vamos ver algumas palavras que vai fazer ligação entre um parágrafo e outro. Se o meu parágrafo termina no o outro parágrafo que vai emendar com ele, é como se fosse uma consequência do que eu estou falando. Vamos dizer assim, eu vou usar um exemplo, a descriminalização do aborto, um assunto de ética, a descriminalização do aborto. Então, eu começo a dizer assim, descriminalizar o aborto deve ser algo que tem que ser muito estudado, porque pode trazer consequências danosas à sociedade, aí começa a desenvolver, né? O resumo do material. Aí vamos supor que eu vou entrar no outro parágrafo, e o parágrafo é uma consequência do que o primeiro deixou. Então, eu vou usar palavras como consequência da descriminalização do aborto, ou, portanto, a descriminalização do aborto, ou por decorrência da descriminalização do aborto, podemos ter pessoas traumatizadas, podemos ter mães, né, entristecidas. Então, vai depender do que o outro parágrafo deixou para emendar no próximo, que eu vou usar certas palavras. Então, justa posição ou adição. Então, eu terminei lá, vamos supor, o mesmo exemplo que eu estou falando, né? Que eu estou falando de ética. A descriminalização do aborto. Aí, o autor que eu estou lendo fala também da descriminalização das drogas. Aí eu posso usar. E da mesma forma, né, da mesma maneira, se formos analisar a descriminalização das drogas, também terá consequências danosas. Então, vai depender tudo desse encaixe. Se for oposição, eu vou usar as palavras porém, entretanto, por outra parte, sem embargo. Se eu for incorporar, posso fazer uma incorporação de novas ideias, né? Eu vou usar incorporando o pensamento do autor com o do autor fulano de tal, aí eu posso desenvolver esse material. Complementação do raciocínio, aí você vai usar a expressão complementando o que o parágrafo anterior deixou, aí você vai e desenvolve o segundo parágrafo. Ó, gente, não pode um parágrafo ser solto do outro. É uma das coisas que é muito danosa para a qualidade, para a qualificação do material científico, esse parágrafo solto, né? Terminou, você não fez essa emenda com o próximo. Aí tem essas três posições que nós não podemos tomar. O que fala aqui, nos 3 últimos devem ser totalmente excluídos do resumo. Por que eu coloquei se vai ser excluído? Exatamente para a gente não usar. Qual é? Repetição ou reforço de ideias ou argumentos. Então, você falou uma coisa no primeiro parágrafo, aí no segundo parágrafo vai repetir, né? Aí você já fez um resumo do que o autor disse naquele parágrafo, aí no segundo parágrafo, às vezes, diz a mesma coisa. Se você tem um extenso material, você tem que ter esse cuidado, porque pode ser que o autor, lá no livro dele, tenha falado das mesmas coisas várias vezes. Você não precisa repetir. Você já vai para outra ideia lá na frente, na leitura. Justificação de preposições. Você usar por intermédio de... Por exemplo, deixa eu colocar aqui o que é que eu vou pensar. Para justificar essa ideia. Não, você não vai justificar nada, porque você está trabalhando o que o autor falou. Agora, se fosse na resenha, você poderia utilizar essa expressão, justificar. Para justificar essa escrita, nós vamos ver mais outro material que vai ampliar esse pensamento. Então, são 3 palavrinhas e digressão também, um desenvolvimento de ideias até certo ponto alheias ao tema central do trabalho, também não pode. Então, o que quer dizer isso aqui? Sempre se manter concentrado no tema que o material desenvolve.
Nada de correr para outro canto ou ficar pensando em outras coisas, escrevendo outras coisas que o autor não falou. Entretanto, a ligação... Professora, podia voltar só um pouquinho, eu estava copiando a questão da certo. Esse? repetição, aí digressão. Certo. Pronto, era só essa palavra. Digressão, a digressão é o quê? É você se afastar do tema demais, né? Vagou, aí foi embora. Igual meu colega, que foi embora e botou Roberto Carlos. Não tem nada a ver. Então, não tem, se o autor estivesse falando de música, ele podia até ter colocado alguma coisa assim, mas não era da Idade Média. Nada a ver. Sim. Então, veja bem. Entretanto, a ligação entre os parágrafos, isso é uma coisa simples, ela vai permitir identificar o quê? Ela vai permitir identificar, deixa eu ver aqui, me perdi. Ela vai permitir identificar, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Um exemplo, está aqui embaixo. Ok. Não sei por que apareceu aqui no parágrafo. Exemplo. Pronto. Então, aqui eu já mostrei para vocês essa questão, né, de como fazer os tópicos, desenvolvendo o parágrafo aqui. Aí aqui você vai pegar, como a gente vem falando, desenvolver a leitura, o texto a partir de cada tópico desse. Fechou seu resumo. Vamos lá. A última leitura, que é a terceira, que nós estamos falando dela ainda, deve ser feita com a finalidade de compreensão do sentido de cada parte importante. Aqui é só mais uma repetição do que a gente viu até agora. Anotação das palavras-chave, das mesmas. Aí nós vamos fazer o quê? Aqui, e vou dizer logo sei, verificação do tipo de relação entre as partes, ou seja, as consequências, oposição ou complementação. Então, cada parte do texto, ela tem que ser ou consequência, pode ser uma oposição, se o autor está falando sobre aquilo, pode ser uma complementação, ok? Então, o que são palavras-chave? Palavras-chave, quando você faz um resumo, você vai ver quais as palavras que você mais usou, ok? Quais foram as palavras mais utilizadas no texto. Então, eu vou criar com vocês agora a palavra-chave desse texto que nós estamos lendo. Então, significa que agora eu vou ler pela terceira vez, que é o que a gente deve fazer para fazer um resumo, ler 3 vezes. Então, depois que eu ler, eu vou pedir a vocês que vocês podem ir até anotando aí alguma coisa a respeito, para a gente dizer quais são as palavras-chave desse texto. Você vai ouvindo e vai dizendo o que mais se repete, qual é o sentido. Quais são as palavras que mais se evidenciam aqui nesse texto. Aí eu vou puxar só mais um pouquinho para a gente entender melhor. Aconteceu em 1904. O país de Gales estava em chamas. A nação se afasta muito de Deus. As condições espirituais eram realmente ruins. A frequência às igrejas atingiu um nível baixíssimo e o pecado se alastrava por todos os lados. De súbito, como um furacão inesperado, o Espírito de Deus soprou vigorosamente sobre a terra. As igrejas tornaram-se apinhadas de novo, de tal modo que multidões ficavam impossibilitadas de entrar. As reuniões começavam às 10 horas da manhã e seguiam até a meia-noite. 3 cultos completos eram realizados todos os dias. Vou só dar uma continuidadezinha. Evan Roberts foi um instrumento humano usado, mas havia pouquíssima pregação. Os cânticos, os testemunhos e a oração eram as características preeminentes. Não havia hinários, os hinos haviam sido aprendidos na infância. Tampouco havia corais, pois todos participavam dos cânticos. Nem havia coletas, avisos, anúncios e nenhum tipo de propaganda.
Ok. Quais são as palavras que a gente pode destacar nesse texto? Igreja, Igreja, ok, reunião, Eu certo. destacaria Deus, Deus também, eu destacaria Deus, foi usado, Deus, né? Ok. Mais três. Mais três palavras. instrumento humano, Certo. E o Espírito Santo. Isso também. Então, igreja, reunião, Deus, instrumento humano, Espírito Santo. Ok. Quando eu termino o resumo, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que colocar, depois do meu resumo, quais são as palavras-chave que mais foi utilizado naquele texto. Certo? E não são assim, de tipo, eu vou pensar em alguma palavra. Não, eu vou utilizar as palavras que realmente foram repetidas. Então, nós vimos que ele falou em Deus, né, mais de uma vez. Eu trocaria o instrumento humano por espirituais. Ele falou nessa questão no primeiro, ele fala aqui no segundo tópico. Então, a gente trocaria espirituais. Então, é uma palavra que foi usada e que, de acordo com a temática do texto, é importante, né? Você olhar e dizer, poxa, ele fala na igreja, ele fala em reunião, ele fala em Deus, ele fala em Espírito Santo e fala em espirituais. Então, quando você fecha, coloca essas palavras-chave, quem olha já sabe o rumo que o resumo traz. Já é um resumo, é um trabalho que traz uma ideia de espiritualidade. Vamos supor que eu estivesse tratando do tema de eu estivesse tratando do tema sobre divórcio. Então, eu colocaria, no ano de 2018 ao ano 2019, aconteceram X quantidades de divórcios no Brasil. Dentro dessa quantidade de divórcios, um número de tantos divórcios foram dentro das igrejas cristãs. E ali, Deus não se agradou, vamos colocar assim, dessas atitudes desses cristãos. Então, eu colocaria a palavra aí, divórcio, cristão, né? Deus. Tá? Destacou que você vai ver que esse texto, esse resumo que eu fiz, trata dessas três questões, de Deus, sobre o divórcio e divórcio entre cristãos. Qual é? Então, a palavra-chave são essas. Elas devem ser colocadas. Quando nós fazemos um resumo de como gênero, né, científico, como um resumo, como um trabalho da escola, do seminário, da faculdade, nós não precisamos fazer uma tradução dele, né? Nós trabalhamos no artigo que ele vai ser traduzido para um outro idioma, quando a gente vai fazer o artigo. Nós vamos trabalhar artigo na próxima semana, aí a gente conversa com mais detalhes disso. Agora, gente, nós vimos aqui, até agora a gente viu essa questão de como resumir, né? Como fazer, como um resumo acontece, o que é que eu devo usar, as estratégias que eu devo usar para que eu faça um resumo bem feito. Então, nós vimos que nós temos que ler o texto 3 vezes, pelo menos. Nós vimos que nós devemos criar as palavras-chave, que na primeira leitura o ideal é que a gente faça já os tópicos, né? Nós vimos que numa segunda leitura eu já posso grifar algumas partes mais importantes, que eu já vou ampliando meu tópico. Se o livro é seu, você pode grifar. Se o livro não é de uma biblioteca, não pode. O que é que eu faço? Ó, eu gosto de usar isso aqui. Então, acho que tem muita gente que usa. Tem gente que grifou aí o do seminário. Se riscar o do seminário, tem que comprar. Né? Tem cuidado. Eu faço assim, ó.
Quando o que eu quero destacar é muito importante, eu coloco vermelho. Então, toda vez que eu abrir o livro, eu digo, isso aqui eu não posso deixar, porque eu não posso passar o sinal vermelho. Então, não posso deixar de olhar essa parte do texto, porque é muito importante para o meu resumo, para o meu artigo ou para a minha resenha. Essa parte aqui é que autoriza eu passar, né, no trânsito. Então, eu posso até deixar de usar esse texto, se não for necessário. Esse parágrafo, essa linha, essa frase. Mas eu vou grifar de qualquer forma, porque ela é interessante. Ela é legal. Aí, bota lá de verdezinho, né, do verde. E no amarelo, aquelas coisas que eu faço assim, né? Tipo, eu quero comentar isso aqui. Então, vou colocar amarelo. Eu quero fazer o comentário exatamente desse material, dessa parte do texto. Aí eu faço em amarelo. Aí fica mais fácil quando você vai... eu tenho um bocado de livro que é assim, trabalhado assim, ó. Aqui no amarelozinho. Tem outros que tem vermelho. Então, é isso aí que vai facilitar. Outra coisa, quando às vezes você passa 1 ano, 2, sem pegar naquele material, quando você pega, você já lembra. Eita, isso aqui, olha o destaque que eu fiz, legal, muito bom. Vou usar até no material aqui no estudo bíblico, vou usar numa pregação, aí fica legal. É uma boa dica, né? Que a gente faz. No terceiro é quando na terceira leitura, é quando você vai dar a conclusão, o enchimento dos tópicos. Deixa tudo já completinho. Vai fazendo a leitura e já completando lá os seus tópicos. Então, deixa eu ver que horas são. Pronto, eu vou dar 10 minutos, tá bom? São 8h35. A gente volta às 8h45 para a gente terminar esse material e ver se dá tempo para a gente fazer nosso trabalho em sala. Acho que dá. Aqui a gente já está terminando, viu? 10 minutinhos. Vamos beber uma aguinha, um cafezinho e depois volta. Eu ficarei aqui, esperando. Vou botar pausa, me lembrem de voltar. Vamos ver exatamente isso aqui. Nesse como resumir o caráter do trabalho científico que se pretende realizar, né? Aqui está dizendo, o resumo pode ser indicativo ou descritivo, informativo ou analítico e pode ser crítico. Nós vamos ver cada um deles agora. Certo? Então, o mais utilizado, que a gente mais utiliza de resumo, deixa eu só conferir aqui, todos voltaram. Fabrícia, está aí, Fabrícia? Estou, professora. Tá, muito bem. Eu estava... Sim, desculpa aí. Também estou aqui, professora. Certo. Tá tranquila aí a internet para vocês? Aqui, eu estava escutando. Estava escutando a conversa na hora que o menino entrou. Eu não saí, não. Tá bom. Conversando aqui. Eu fico assim, conversando. Então, vejam bem. Vamos lá para o resumo, né? Do jeito que eu falei no caso, a gente vai falar essa questão de redação na próxima aula. Mas hoje, nós vamos ver que o resumo, ele também pode ser indicativo ou descritivo, informativo ou analítico, e pode ser crítico, levando em consideração já que o crítico é quando o autor faz a crítica, aí o seu professor vai pedir o resumo crítico, porque o professor o autor do livro já trabalha aquela crítica, né? Você vai fazer, mas de você mesmo, da sua opinião, no caso do resumo, não. Porque o resumo é botar na sua cabeça, resumo é o que o autor está dizendo, que eu vou falar. Então, vamos ver aqui. Vocês vão observar, eu mandei para vocês, acho que quem tem bem esse aqui que eu mandei foi Norma, que eu vi Norma me mostrando, assim, professora, aqui, ó, fez a impressão. Aqui são o exemplo dos 3 resumos, certo? Os 3 tipos de resumo. Então, o primeiro resumo aqui é o indicativo ou descritivo. O que é que vai acontecer? Nesse resumo, vai ser feita a referência às partes mais importantes
que são componentes daquele texto. Quais são as partes mais importantes que compõem esse texto? Então, não é como se você fizesse o sumário, não. O sumário é aquele que você coloca o título do capítulo e a página, né? Lá na frente, quando você vai ler um livro, vai ter o sumário. Não é isso, não é dessa forma. Vou só botar o exemplo aqui, ó. Não é dessa forma. Aqui não. Você coloca o tema, não. Mas você vai colocar a ideia central daquele capítulo ou daquele artigo, daquela parte daquele parágrafo. Aí você vai colocar qual é o tema central, aí 2 pontos e vírgula, o outro tema central do pensamento, o outro. Então, é como se fosse um sumário, mas não é um sumário igual ao do livro. Se você pegar seu material depois, você vai olhar que, por exemplo, nesse que eu mandei para vocês, tem assim, ó, o título é O Trabalho Temporário, a nova forma de relações sociais no trabalho. Aí o autor coloca assim, ó, etapas do desenvolvimento econômico que caracterizam a transição do feudalismo para o capitalismo. Ponto. Distinção entre as relações sociais formais de produção, ou seja, é o que foi desenvolvido como temas daquele texto. Não é o resumo como a gente faz. O resumo que a gente mais pede para o aluno é esse segundo resumo. Deixa eu ver aqui se eu coloco assim. Aí ele vai só colocando tipo as temáticas. Esse é um tipo de resumo. Ele é considerado indicativo ou descritivo. Você vai descrever só o pensamento do autor em partes, assim, soltas. Não tem nem cadeamento. Estava falando com o Ângelo agora. Você não vai encontrar nenhum momento assim, uma palavra, portanto, entretanto. Você vai observar que é só assim, botou ponto, aí vem metodologia de pesquisa, seleção de amostra, ponto. Aí só assim, certo? Não é feito como a gente faz, são frases curtas, certo? Que correspondem a um elemento importante da obra, mas não é um texto desenvolvido. Aí ele diz aqui, não é simples a enumeração do sumário, como eu já disse, não dispensa a leitura do texto completo, pois apenas descreve sua natureza, forma e propósito. É muito difícil um professor pedir esse resumo, mas existe. E às vezes pode acontecer na faculdade, de se pedir. No seminário, eu não tenho conhecimento de um professor pedir esse resumo. Já esse segundo aqui, o resumo informativo ou analítico é o mais comum. A palavra analítico já está dizendo, né? Você vai analisar as informações que aquele texto passa e vai descrever, vai escrever a análise que você fez. Então, quando contém todas as informações principais apresentadas no texto e permite dispensar a leitura desse último. Ou seja, tem gente que ao ler um texto já diz assim, eu não preciso nem ler mais o restante do livro, porque aqui eu já tenho esse resumo, foi muito bem feito. Já diz tudo o que o livro fala. Então, esse tipo de resumo é um resumo informativo ou analítico. Você faz uma análise e coloca ali para o leitor, né, ficar informado. Portanto, ele é mais amplo do que o indicativo ou descritivo. Tem a finalidade de informar o conteúdo e as principais ideias do autor. Ele vai salientar algumas coisas. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a diferença. Ó. Esse aqui é esse primeiro que eu falei para vocês aqui, que é o indicativo ou descritivo. Ele só descreve o que o texto está falando. Esse aqui, ó, ele começa aqui, ele vai terminar aqui. Termina aqui, ó, como ele é longo. Começa aqui, certo? Ó, mais longo, certo? Porque aqui o material também é muito grande, viu? Aí eles fizeram um resumo, é um resumo maior de um livro todo, esse resumo aqui. Então, o que é que acontece? Esse tipo aqui, que é o maior, ele é informativo ou analítico. Ele está informando tudo que o livro fala, né?
resumidamente, mas está dando informação completa de tudo que o livro coloca a respeito daquele assunto. Então, o que é que se vê? Quais são os objetivos e o assunto que esse livro está tratando? Então, o objetivo é esse, o assunto que ele está tratando é esse. Agora, não é assim, só com tópicos, né? É desenvolvendo os métodos e as técnicas que foram utilizadas. Quando você vai escrevendo, normalmente, no livro você pode colocar o método utilizado pelo autor foi a pesquisa de campo. O que é uma pesquisa de campo? Quando eu saio, por exemplo, quando eu fiz a minha monografia de história, que a minha monografia é a história do protestantismo em Serra Talhada. Então, eu fui a campo, porque eu fui naqueles cristãos mais antigos e fiz entrevista, filmei eles falando, tirei foto, isso tudo entrou como anexo no meu material. Então, qual foi o método? Foi ao campo e ali eu fiz a pesquisa pessoalmente. Eu posso mandar um questionário para uma pessoa, fazer uma pesquisa, mas aqui é mais aqui é qual foi o método que, quando o autor diz qual o método que ele usou no livro, aí você também coloca no seu resumo. Entendendo? Foi uma revisão bibliográfica, ou seja, o método que ele utilizou foi pesquisar em outros livros e fez aquele. Mas isso aqui nem tanto necessário. Agora, o objetivo e o assunto, certo? Os resultados e a conclusão. E isso aqui vai fazer com que o seu resumo seja analítico e informativo. Você vai informar a quem vai ler a respeito daquele livro. Tá? Aqui, como eu mostrei, ele é maior do que o indicativo ou descritivo. E o resumo crítico também não é muito utilizado. É quando se formula um julgamento sobre o trabalho, a temática desenvolvida pelo autor, né? Sempre reforçando isso. No resumo crítico não pode haver citações. Você já está citando. No resumo normal você pode até citar. O autor, você está dizendo assim, vamos colocar aqui novamente esse situação aqui, que eu li do livro, né? O autor disse que, de repente, uma situação explodiu, que ele usa a expressão aqui, o furacão inesperado, o Espírito de Deus vigorosamente soprou. Aí vamos dizer que o autor aqui tenha dito que muitas pessoas não aceitaram essa manifestação do Espírito sobre as suas vidas e rejeitaram esse reavivamento. Então, você vai trabalhar isso aí você pode... E no informativo e no analítico, você pode fazer uma citação, se quiser, mas no crítico não faz. Você só faz a crítica que ele fez. Está aqui também, você vai ter um exemplo, que eu já mandei também, aqui do resumo crítico, né? Porque não dá para a gente ver. Mas o resumo crítico também é um texto menor, textozinho menor, porque ele só vai analisar a crítica que o autor fez a respeito daquele assunto. É muito difícil a gente pedir também. Seminário, normalmente a gente trabalha esse resumo, que é concentrado, é conciso, é informativo ou que é analítico. Nós normalmente trabalhamos esse tipo de resumo. Aqui um exemplo. Esse exemplo é do professor Pablo Stella. Esse professor, ele é bem simplesinho o material dele, mas ele está no YouTube. Depois eu vou passar para vocês. É uma professora, ela é excelente, que a irmã Agilda até falou que depois vai fazer mais pesquisas. Ela é muito boa. Eu vou passar o link para vocês, o nome dela, vocês pesquisarem no YouTube. É porque agora eu estou esquecida, mas eu gosto muito de assistir os vídeos dela. Então, vejam bem, vamos dar um exemplo de um resumo informativo ou analítico. O título é O que é coronavírus? Né? Um título que ninguém nem se fala a respeito desse assunto. Você abre o jornal, você liga o jornal, só escuta coronavírus. Então, ele coloca assim, coronavírus, isso é o texto.
CID-10, né? Lembra que nós falamos das siglas, né? CID-10, no caso, CID-10, é uma família, se for 3 letras, vem maiúsculas, né? Nós falamos isso semana passada. Coronavírus CID-10 é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada coronavírus ou Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia parecendo uma coroa, né? Por isso que ele é chamado assim. Pronto. Esse é o texto. Os tópicos que ele criou. Lembra que eu falei dos tópicos que a gente fez ali, né? Os tópicozinhos que eu mostrei para vocês sobre o texto aqui que eu li. Aí o professor Pablo, ele cria esse tópico. Deixa eu ver só aqui. Um minutinho. Tenho uma pergunta. Pode fazer, André. Professora, está escutando? Estou escutando. Pronto, vamos lá. Eu vi aí que na introdução desse resumo, ele colocou a numeração, as 31 de 12 de 2019, em numeração. Essa numeração não poderia ser escrita por extenso, não? Vamos traduzir. Escrito, né? 31 do 12, não é isso? Isso. É isso? Olha, o correto é quando a gente vai citar datas, anos, a gente passa assim. A gente passa do jeito que é, feito aqui, 31 de 12 de 2019. Agora, vamos supor que você está fazendo uma resenha ou você está fazendo um resumo e o autor, ele escreve por extenso. Aí você vai fazer do mesmo jeito, porque você está trabalhando aquele autor específico. Aqui eu fiz do jeito que ele colocou também. Ele colocou aqui em algarismos, eu coloquei também. Certo? Mas o ideal é que seja em algarismo mesmo. Escrita assim, 31 de 12, 1937, né? Primeira Guerra Mundial, coloca o 1 e o coisinha lá, o azinho, primeira, aí Guerra Mundial. É o ideal. A gente viu isso na semana passada. Então, ele cria 4 tópicos a respeito desse tema. Ele cria coronavírus, CID-10, é uma família de vírus que causa infecções respiratórias, né? Porque ele foi lendo e foi criando esses tópicos. Foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada coronavírus Covid-19. E os primeiros coronavírus foram isolados pela primeira vez em 1937. Ok, isso aqui são os tópicos. Aí, em cima desses tópicos, ele faz esse resumo. O que é coronavírus? O tema é o mesmo. Aí ele coloca, trata-se de uma família de vírus descoberta em 1937 e que provoca doenças respiratórias. O primeiro caso do novo coronavírus foi registrado na China em 31 de 12 de 2019, sendo nomeado de Covid-19. Fez um resumo aqui. O texto estava em 4 linhas, ele conseguiu resumir em 2. E ficou compreensível, não foi? Ele mostrou a data, disse o que causava, disse quando foi o primeiro caso e como é que é chamado hoje. Então, é isso aí. A ideia é esse do resumo informativo analítico, que é o que vocês vão mais utilizar no seminário, inclusive em faculdades e nas escolas. Parece que a internet de André coisou, travou. Tu tá aí, Ângelo? Tá. Agora eu vi. Certo? Oi. Então, a tua travou, não foi, André? Não, a minha tá boa aqui. Então acho que foi a minha aqui, que ficou um pouco oscilando assim, de lá para cá. Então, pronto, ele dá esse resumo,
certo? É só um exemplo aqui de um resumo informativo ou analítico, que é o que nós mais vamos usar. Não esqueçam dessa dica dos tópicos. Se for um livro grande, trabalha com tópicos, que vai facilitar o seu entendimento no final, para você saber o que o livro, o que o artigo ou o que o capítulo está falando, para desenvolver o seu resumo. Agora nós vamos fazer uma atividade em sala. Alguém conseguiu ler o texto que eu mandei? Ninguém? Leu, Silvana? O que a senhora mandou no... Eu li. Foto? A gente leu, a gente Mandei leu. no grupo. Só esse Sim. Eu texto. li. Sim. Eu li. Sim. lido. Foi. Pronto. Ok. Aí deixa eu ver o que é que nós... Oi, Cláudia. Conseguiu. O que é que nós vamos fazer? Eu pedi que vocês lessem, só porque a ideia é que, ao fazer um resumo, a gente faça isso, leia pelo menos 3 vezes. Nós vamos fazer isso em sala de aula. Eu vou dividir os grupos. Um grupo vai fazer uma resenha desse texto e um grupo vai fazer um resumo. Aí eu vou chamar, tipo, Silvana, diz aí o teu resumo. Aí eu vou chamar, André, diz aí tua resenha, só para a gente fazer o comparativo de um trabalho e do outro. O texto é pequeno, é lógico que se o resumo aqui nós temos 15 linhas, o resumo vai ficar assim. Mas só para a gente fazer esse comparativo entre resumo e resenha, tá bom? Então, eu vou começar aqui, vou chamar pela caderneta. Os primeiros, letra A. Não. Deixa a Silvana começar, que ela anota muito, ela tem muita coisa aí. Mas vocês vão fazer agora. Vocês vão fazer agora. Pega um caderninho aí e faça. Eu vou separar assim, ó. Agildo, Cláudia, André, Fabrícia, Jeane. Johnny, tu vai conseguir fazer, mas Renata, como é que está o movimento aí na farmácia? Nós estamos... Eu não dou com cabeça não, professora. Ah, não. Então, Lucas, tá ouvindo, Lucas? Vocês vão fazer uma resenha desse textozinho aqui. É pequenininho. Meu Deus. E os outros vão fazer um resumo. Um resumo. Peguei o mais difícil. Pegou o mais difícil, foi? Eita, Gil, já tá passando na cabeça. Foi. Mas vamos fazer assim. Lucas e Jeane, vocês podem fazer juntos. Viu? O Alas e Silvana podem fazer juntos. Porque vocês não podem fazer um trabalho só. Vocês vão fazer os dois juntos, vão fazer uma resenha. Foi ótimo vocês terem estado aí juntos, né? A Silvana e o Alas, meu Deus, vão fazer juntos, viu? É resumo, viu, professora? A senhora disse que nós era resumo. Os primeiros vão fazer, eu disse resenha, não? Professora? Não, eu não fiquei nos primeiros, eu fiquei no segundo. Ah, Silvana é resumo. Primeiro, Professor, oi, pode falar. a internet caiu, eu tive que entrar de novo. Eu fiquei em algum... Qual foi o grupo? Pronto, Andy. Você ficou na resenha. Vamos fazer uma resenha. Quando você vai fazer uma resenha, você tem que pensar assim, vamos resenhar fulano, então vamos resenhar o texto agora. Era tão fácil, rapaz, eu sozinho. Aí você vai... professora? Oi? Fabrícia ficou na resenha também. Misericórdia. Vocês estão fazendo uma resenha de um livro de 190 páginas. Isso aí é... Agora eu peço uma resenha de, o quê? 15 linhas no máximo, vocês estão achando ruim? É porque é agora, né? Mas é rapidinho. Pois é, né? Para a senhora ver. Pois é. Então, eu vou dar 10 minutos a vocês, tá bom? Para vocês trabalharem esse texto aí, nós estamos
Agora é 9h13, 10 minutinhos, aí depois a gente fecha a aula só lendo algumas partes. Eu vou chamar alguns para que vocês leiam. A resenha ou o resumo. Dá para ler o texto aí, não dá? Dá para ler o texto, dá? Daí? Pronto, beleza. Gente, eu vou botar pausa, aí vocês me lembrem para voltar. Fica mais complicado. Mas vamos lá. Professora, quem está corrigindo o meu aqui é o marido. Será que sai alguma coisa? Ele está dizendo aqui, deixa eu corrigir, que eu sou bom em corrigir. Então vamos fazer... Ah, só para corrigir, né? Então vamos começar com o Alas, né? Não, é o resumo. A gente é resumo. De resumo é fácil. Vamos lá. Então, eu vou chamar uma resenha. Terminou, Lucas? Pronto. Então, você será o primeiro a apresentar a resenha que você fez desse texto. Vamos lá, então. Começar pela... Como é que diz aqui? Pela referência. A referência, né? Barbosa, João Pedro. Atividade de Paixão pelas Almas. Editora Vida SP. Volume 34, página 111, agosto de 2011. João Pedro Barbosa, licenciado em Química pela Universidade de Brasília, Distrito Federal. O texto descreve os motivos pelo qual o cristão não consegue ser respondido em suas orações e revela a atitude correta para alcançar a resposta divina. Mas quem pode fazer essa mudança de comportamento? Só Deus é poderoso para nos proporcionar um coração contrito e quebrantado. Frequentemente vemos pessoas ajoelhadas nos altares, apresentando uma profunda angústia, mas, no entanto, suas orações não são respondidas. A solução de todo esse problema é admitir o pecado e confessá-lo. E Deus nos tocará com seu poder. E Deus tocará com seu poder, né? Melhor. Certo. Entende-se que o favor de Deus é alcançado quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, pois só Ele pode nos dar um coração quebrantado e contrito. Lucas e Jeanes, estudantes... Espera aí, deixa eu filar aqui do outro aqui. Estudantes do curso avançado, online, Seminário Teológico Evangélico do Sertão. Aí o nosso e-mail, depois a senhora pega. Rapaz, arrasaram. Muito. Professora, depois dessa resenha, eu não quero nem abrir a boca. Oh, maravilhoso, isso aí. Exatamente isso. Ele colocou. Interessante que lá na parte que participa, ele coloca nós, né? Achando dessa forma, assim. Então, muito bom. Fez o resumo do texto, fez a referência, colocou o autor, né? Disse quem era o autor, o que o autor faz, né? E química, né? O autor aí é esse. Aí desenvolveu o texto e depois colocou a participação do caso, a participação deles dois, que estavam ali criando a resenha. Parabéns. Muito bom. Amém. Muito bom, muito bom. Razão. Foi. Muito bom. Tem alguém aí para chegar com outra resenha aí nesse nível aí? Vamos lá, o desafio? André ficou com resenha, não foi, André? Terminou? Deu tempo não, professor. Tá? Deu não. Ele está teologando. Tá, né? Teologando. Eu não...
Quem mais ficou com resenha aí? Aí quer dizer que as resenhas têm que ser primeiro que a professora esquecia ser. Fabrícia mesmo. Vamos para uma redação. Pronto, a gente viu uma resenha. Agora vamos à redação. Na redação tem que ser Silvana para começar. Silvana e o Wallace. Isso. Vamos lá. O resumo hoje da graça para mim, Senhor. Vamos lá. Smith, Paixão pelas Almas, 2011, segunda edição, São Paulo. Só Deus é poderoso para nos proporcionar um coração contrito e quebrantado. Estes são sacrifícios que agradam a Deus. Salmo 51, 17. É comum ver pessoas se ajoelhando em oração, pedindo a Deus reavivamento, mas suas orações não são atendidas. Qual a dificuldade? Respondidas, na verdade, né? Qual a dificuldade? Isaías 59, 2 responde. Quanto mais depressa admitirmos que cometemos pecado, confessá-lo e abandoná-lo, mais cedo Deus ouve e opera em nós o seu infinito poder. Palavras-chave: Deus, pecado, oração e quebrantamento. Bom, muito bem. Não foi excelente, não, foi bom. Quem fez foi Silvana ou Wallace? Foi ela, professora. É os dois, viu? Então. É porque, assim, na verdade, não deu tempo de ler as 3 vezes, fazer aquela. Exatamente. Mas você fez um resumo, utilizou os textos também, que não. No caso aí, eu achei bem interessante a questão que Lucas e Jean, eles conseguiram, na resenha, trabalhar tudo sem nem precisar do texto, né? Mas, no caso do resumo, usa o texto tranquilo, né? Você vai desenvolver, você pode usar o texto, pode fazer uma citaçãozinha e desenvolver esse pensamento. Vamos, Lola, apresenta o teu. Mulher, não faz isso, não. O teu foi só o resumo. Eu vou falar logo. Fale, Fabrícia. Vamos ver. Maravilha. Eu vou ver o que foi que eu desenvolvi, né? Fabrícia ficou com a resenha, né, Fabrícia? Professora, eu criei um nome aqui, envolvi o Salmo como se fosse um título, enfim, porque a senhora falou aí rápido, aí eu manuseei da minha forma aqui. Certo. Coloquei o nome Davi, o sobrenome Souza, aí Salmo 51, São Paulo, editora Vida, ano 1995, página 53. Aí o Salmo de Davi, ele mostra ele com um coração quebrantado, após reconhecer seu pecado diante de Deus. E somente Deus pode perdoar e é misericordioso. E tem o poder somente para nos renovar. Há muitas pessoas se ajoelhando perante o altar do Senhor, invocando a Deus de várias formas, buscando reconhecer seus erros e corrigir quando são advertidos por Deus. Já outros, mesmo sendo advertidos pelo Senhor, não conhece e confunde muitas das vezes a emoção com arrependimento e continua na rebeldia. Muitos confessam seu pecado, como de fato não há arrependimento. Davi reconhece, se arrepende e Deus o abençoe, pois houve arrependimento. Davi nos ensina que, ao confessarmos nossos pecados, após nos arrependermos, Deus ele é infinitamente misericordioso para nos perdoar. Pronto. Terminei. Pronto. Só até aqui. No meu básico, rápido, foi isso. Pronto. Oi. Olha, o que eu analisei, porque aqui a gente está fazendo isso para que a gente possa, né? É que foi um pouco extenso para ser uma resenha mais. Ok, a resenha mas a resenha é mais tranquilo com relação a isso, certo? O que eu senti falta foi sua opinião no final, para que você fechasse como resenha crítica, né? Somente isso, mas porque qual a diferença? A resenha eu posso me estender mais do que o resumo, né? Porque no resumo é que eu tenho que ter esse cuidado de não ficar um resumo maior do que o texto. Então, você desenvolveu sua resenha, só faltou ali o ponto final. Conclusão. A conclusão, isso, que você poderia colocar, eu fiz até assim, aqui só, sim, outra coisa também, lembrar que sempre o sobrenome vem primeiro, viu? Em maiúsculo, vírgula, no caso Souza, vírgula, Davi, ponto. Aí bota o título do livro ou do tema. Então, sempre vem dessa forma, tanto na resenha como no resumo, ok? Quem mais?
vai se oferecer agora para um resumo. Cadê André, Claudinha? Não, André e Claudinha estão na resenha, né? Roberta não está. Renata fez. Wallace. Com a cabeça doendo. Conseguiu não, Renata? Professora, minha querida, a gente vai apresentar aqui da forma que a gente entendeu. Conseguiu, né? Que a gente não teve algumas partes que a gente não prestou atenção. Prestou atenção. Pronto. Não há, assim, a gente colocou dessa forma. Não há nada e nem ninguém senão o Senhor Deus, que seja capaz de nos dar um novo coração. Existem pessoas com os corações distantes de Deus, buscam de... É porque as letras aqui andam. Assim. Ele não está entendendo. Pô, vem aqui, tu, vai. Ele é assim mesmo, minha gente, pelo seu nervosismo. Lê aí, Renata, para nós. Valendo, que ela escuta. Pode ir, lendo. Existem pessoas com os corações distantes de Deus, buscam de qualquer forma, não reconhecendo a soberania de Deus e sem nenhum temor. Sem nenhum temor que os leve à consciência de reconhecer os seus erros e confessar os seus atos pecaminosos para que se obtenha o perdão. Pronto, foi isso. Palavra-chave, Deus, perdão, pecado. Foi o que deu para fazer, professora. Pronto. Não, mas aí, qual é a ênfase desse texto? Pessoas que às vezes até ora, mas não se quebranta, não se arrepende e não confessa. Pronto. Isso. Resumiu. A ideia é essa, que você olhe o texto, veja o que o texto está querendo dizer para fazer esse resumo. Ele pode ser mais extenso um pouquinho e pode ser menor. Como nós falamos, às vezes três parágrafos com 5 linhas, 3 linhas, né? Um com 4, outro com 5, e assim você faz esse jogo de... Mas o importante é que o resumo, ele tenha o que o autor falou, certo? Explorar. É lógico que aqui eu não vou cobrar de vocês uma resposta como se eu passasse para vocês um trabalho que vocês vão ler novamente e depois vão reler. Vão ler 3 vezes, né? Para poder fazer aquele resumo. É diferente. Do que a gente fez aqui, eu dei a vocês 10 minutos. Claro que vocês se saíram muito bem. Então, agora, eu vou dizer, viu? Essa resenha de Lucas e Jeane... Fechou. Fechou. A de Fabrícia, a ideia ficou muito boa, só faltou a conclusão, né? Ô, professor, eu acho que na parte que eu coloquei Davi nos ensina, que eu acho que eram minhas palavras. Eu peguei e coloquei Davi nos ensina. Porque eu coloquei assim, Davi nos ensina, porque na verdade, assim, a reflexão final, que ao confessarmos o nosso pecado, antes se arrependa, né? Pois Deus é misericordioso para nos restaurar. Tá entendendo? Foi mais ou menos aí no final. Aí eu coloquei... era para mim ter colocado na minha pessoa, né? Você pode dizer... Vou colocar aqui como eu fiz mais ou menos, eu não referenciei, mas eu tenho. O coração voltado e devotado a Deus pode vir do próprio Senhor derramando graça sobre o homem. Entretanto, que é os ganchozinhos, para que o homem receba o derramamento do Espírito Santo, é necessário arrependimento verdadeiro. Por isso, precisa estar consciente dos pecados cometidos, colocá-los diante de Deus em quebrantamento. Aí você pode se pronunciar. Acredito que se o homem se acha merecedor da graça, é o pior das criaturas. Está entendendo? Muito bem. Fechei com essa resenha. Oi? Eu posso... Professora. Professora, a senhora deixar a pessoa com vergonha desse jeito. Não, mas aqui... Essa opinião é porque, assim, ó, só uma ênfasezinha. Na resenha, sua opinião tem que ser tufo, certo? Para ficar ali, bem marcada. Pode falar, Ângelo. Pronto, vamos encerrar com o Ângelo agora. Se eu soubesse, eu não tinha falado. Ângelo ficou com resenha. A senhora e Lucas e Jeane aí, rapaz, nos deixaram
Sei não, mas vamos lá. Mas os outros se saíram bem também. Ai, Eu quero saber gostei. se quem fez e não apresentou, se vai ganhar nota. Não, aqui o importante é a participação. Não participou, ei, eu tô brincando. Não, mas eu quero levar o resumo, Brincando. então. Posso? Pode, Ai, ai. sua resenha. Ângelo é resenha. Autor, Barbosa João Pedro, Paixão pelas Almas, anos 2011, Editora Vida, São Paulo, página 101. João Pedro Barbosa nos afirma: só Deus, com seu poder, é capaz de quebrantar o nosso coração duro, a ponto de nos convencer a abandonar e confessar o nosso pecado, pois os sacrifícios que agrada a Deus é um coração quebrantado, pois esse Deus não rejeitará. Podemos também ver pessoas de joelho orando, arrependidas dos pecados, pedindo perdão e buscando um reavivamento, pois sabemos que o pecado e a maldade nos separam de Deus. Por isso, devemos o mais rápido nos arrepender e confessar os nossos pecados, pois assim Deus nos perdoará e teremos comunhão com Ele. Muito bem, tá vendo? Pois aí, só uma coisa que eu esqueci de enfatizar, não, ficou falando porque ele falou, só porque ele falou 2 vezes pois, né? É porque aqui nós estamos analisando, aí a Gilda até a gente tinha falado dessa questão de às vezes você só repetir a mesma palavra mais de uma vez, mas ficou muito bom, Ângelo, muito bem, parabéns. É isso aí. Se a minha ainda ficou com falha, porque eu não falei nada do autor. Nilda, deixa eu ler meu resumo, eu quero nota. Leia, Lola, seu resumo. Eita, Glória. Ô, Glória. De Lola Vai dar 10 resumo. horas e nós nem percebemos. Viu? Eita, vai dar faltando 10. Termina, pronto, vamos terminar com Lola. Eu quero ouvir a pastora Lola. Eita, Lola. Está repreendido. História de pastora. Não se pode de si mesmo produzir um arrependimento sincero que leva a confessar e deixar o pecado. O verdadeiro arrependimento é Deus quem produz no coração que se humilha, confessa e se mostra disposto a abandonar a prática do pecado. A partir da sinceridade, Deus se mostra disposto a ajudar os que o buscam. Livro Paixão pelas Almas, autor Barbosa João Pedro, Editora Vida, São Paulo, volume 104, 2011, página 101. Palavras-chave: Deus, sinceridade e arrependimento. Esse dá para ganhar pelo menos 3. Arrasou. Lembrando que a referência vem sempre na frente. E primeiro, eu pensei que na resenha era primeiro, e no resumo era depois. Não, nos dois. E nos abaixo, dois. Você localiza muito bem. Seu nome, tranquilo, viu? Ficou certo. Muito bem. O nome em cima também, Nilda, seminário, tudo? Embaixo. Embaixo. Certo. Pode usar a mesma estrutura. E as palavras-chave no final também, né? Isso. Resenha não tem palavras-chave. Resumo tem. Certo. Viu? Professora, depois eu vou mandar professora Nível, eu vou mandar para a senhora. Mande. Quem quiser mandar, pode mandar. Qualquer coisa eu posso fazer algumas ressalvas. Pessoal, vou encerrar agora, viu? Muito boa a participação de todos. Tá vendo, gente? O que importa é que... É o desafio, né, professora? Isso, exatamente. Então, eu quero parabenizar a turma, os que chegaram a ler, todos, uns com um resumo maior, outro menor, porque o resumo a gente faz tanto no resumo como na resenha. É que a resenha também tem a parte do desenvolvimento, que é uma espécie de resumo, para depois vir a crítica. Então, é muito boa a participação, ótimo, eu fico feliz com isso que vocês, com essa resposta de hoje, que foi tão rápido, foi um desafio, né, que eu joguei assim. Não, 10 minutos. 10 minutos, Foi um milagre da porta. Muito bom, muito bom. Isso mostra que vocês tenham também um conhecimento prévio do que é isso, dessa situação. Né? Senão a gente não desenvolve o texto sem ter nenhum conhecimento. Né? Só quando lê aqui. Então, aqui essa é uma realidade, por isso que eu trouxe um texto bem dentro da nossa realidade. Viu?
Então, agora eu vou encerrar aqui a gravação. Sim, próxima semana é nosso último dia de aula. Nós vamos falar sobre redação e artigo, trabalhar esses dois assuntos. E a última atividade que eu vou passar para vocês, essa semana vocês estão livres, só para quem ainda não me entregou, poder mandar alguma coisa, eu vou fazer as correções de quem já mandou, certo? Vou devolver quem tem alguma correção para fazer, aí vocês me retornam. E a última atividade que a gente vai fazer vai ser só uma redaçãozinha pequena, que eu vou dar um tema para vocês, mas só de hoje a 8, tá bom? Aí vocês vão ter um dia para me entregar. O quê, professora? Não, do jeito que vocês estão aí, eu vou dar 1 hora. Vocês vão me entregar um negócio maravilhoso. Muito bem. Pois Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Amém. E até de Beijo, hoje a 8. Parabéns Tchau, pelas pessoal. participações, Professora, eu viu? terminei o meu, mas Tá, como boa dá noite. tempo Gente, de ler, Deus então abençoe. deixa para a próxima. Pronto, a gente pode começar a próxima aula com quem não leu hoje, fazendo a sua leitura. Pode ser? Ótimo. Certo? Pronto, já fica aí. Não precisa ampliar nada, não. Vai Faz do jeito que caprichar, você professora, para a senhora dizer que ele arrasou. Ó, André, Fabrício aí, ó. Viu? A Obrigado, próxima Fabrício. aula, Ele vai caprichar. a próxima aula a gente começa com mais a web, porque não deu mais tempo de todos lerem, né? Claudinha, Agildo, André, tudo aí já começa lendo com a resenha ou o resumo, a parte que ficou para vocês. Tá bom? Pois boa noite, que Deus abençoe a todos e até de hoje a 8, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Tchau. Amém. Amém. Tchau, tchau. 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 Boa noite.